Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso 15º encontro, Provérbios capítulo 6, do versículo de 1 a 11. Vamos ouvir nossa leitura. Meu filho, se você foi fiador do seu próximo e fez acordo com algum estrangeiro, se você se comprometeu dando sua palavra e ficou preso pelo que disse, você caiu em poder do seu próximo. Para se livrar, faça o seguinte, meu filho. Vá, insista, incomode o seu próximo. Não durma nem descanse. Liberte-se como a serva da armadilha ou passarinho da arapuca. Prudência e responsabilidade. Versículo 6. Vamos, preguiçoso. Olhe a formiga. Observe os hábitos dela e aprenda. Ela não tem chefe, nem guia, nem governante. Apesar disso, no verão ela acumula o grão e ajunta provisões durante a colheita. Até quando você vai ficar dormindo, preguiçoso? Quando é que vai se levantar da cama? Dormindo um pouco, cochilando outro pouco, e mais um pouco ainda, cruzando os braços e descansando. Sobre você cairá a pobreza do vagabundo e a indigência do mendigo. Versículo 1. Meu filho, se você for fiador do seu próximo e fez acordo com algum estrangeiro. Este texto, embora use a expressão meu filho, não pertence ao gênero de instrução de um mestre ao discípulo, visto que faltam imperativos e motivações. O tema aqui abordado é o tema das finanças. E ele não se ajusta a esta primeira parte do livro dos Provérbios que estamos lendo. Mas há um estilo de um espírito pragmático e egoísta, insensível às necessidades alheias. Mas se quer expor aqui a prudência nos negócios e ponderação no juízo. Os sábios judeus possuíam certa antipatia para com as atividades comerciais e diziam que era fonte de injustiças, abusos e exploração. Fica estranho aqui a presença de um estrangeiro, cuja finalidade era levar a medida de prudência ao extremo. O devedor aqui é o vizinho, é o judeu. O estrangeiro é o credor. E o jovem discípulo é o fiador, desaconselhado pelo autor a fazer negócios, a ser fiador do vizinho. A tradução hebraica deste versículo fica assim: meu filho, se você se tornou fiador do seu próximo, vizinho, você deu seu aperto de mão a um estrangeiro, isto é, a um estranho. O jovem é fiador, o vizinho, o próximo, devedor, o estranho, o estrangeiro, o credor. Versículo 2.
Se você se comprometeu dando a sua palavra e ficou preso pelo que disse. O fiador se comprometeu a dar garantias ao credor em favor do devedor. Agora ele está nas mãos do credor, devido à palavra empenhada. Agora ele fica dependente, não é mais livre, e não tem garantia que o devedor irá pagar a dívida. Então o fiador se comprometeu com os dois, o credor e o devedor, e ele não pode cumprir com a obrigação, ele não pode descumprir a obrigação porque ele tinha dado a sua palavra. Versículo 3. Você caiu em poder do seu próximo. Para se livrar, faça o seguinte, meu filho. O mestre quer ensinar como sair da arapuca feita pelo credor e o devedor. Ao se comprometer, você não é mais livre. Você está nas mãos dos outros, isto é, do credor. O credor te tirou sua liberdade, te fez submeter a uma dívida que não é sua. Por amizade ou por desejo de lucrar pela necessidade do outro, devedor, se aperta a mão do estrangeiro, o credor. E assim, isto é, o fiador fica nas mãos dos dois. Visto que ele deu a palavra no contrato. Assim, o fiador se torna responsável diante do credor estrangeiro e está também nas mãos do vizinho, que pode não pagar a dívida, dependendo da honestidade do devedor e seu compromisso ao pagar a dívida. A obrigação assumida pelo fiador é anterior à obrigação assumida pelo devedor, porque ele deu a garantia. A relação com o credor é mais forte em relação ao devedor, porque ele deu a sua palavra, que podia emprestar. Daí procurar se libertar é o caminho, Deve se libertar do devedor. Você começa pelo caminho mais fraco. Versículo 4. Vá, insista, incomode o seu próximo, não durma nem descanse. O fiador deve ter garantias o quanto antes, importunando o vizinho, o judeu, para que ele pague a dívida, visto que, se ele não pagar, quem pagará é o fiador. E assim o fiador fica, com o vizinho pagando a dívida, fica despreocupado. Visto que o estrangeiro, para cobrar a dívida, vai à caça de vítimas comerciais imprudentes, com ferocidade e sem piedade, ele que fica em dúvida entre a amizade vizinho e a cobiça com o estrangeiro, mostra que ele se tornou imprudente e caiu numa armadilha. Não dormir nem descansar, significa que deve agir com insistência diante do devedor. Quando se encontra em situação semelhante a essa, não se deve nem cochilar, porque senão você é que será presa. Versículo 5. Liberte-se como a serva da armadilha ou o passarinho da arapuca. A imagem da serva, que pode se libertar da armadilha por um grande esforço, e do pássaro, que pode voar da garra da arapuca. Assim, o jovem deve ter atenção e prudência, a fim de que ele conquiste sua liberdade por meio de grande esforço, e assim ele não precise pagar a dívida do vizinho. Os juros são arapucas que criam dependências, perda de liberdade. Versículo 6. Vamos, preguiçoso, olhe a formiga, observe os hábitos dela e aprenda.
Deus é aquele que dá o dom da sabedoria a todos os viventes. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 10. E os animais podem ensinar. Aqui no caso, o exemplo da formiga. A formiga trabalha com diligência no momento oportuno. A preguiça prejudica o próprio preguiçoso, que deve observar a atividade da formiga e aprender com ela a trabalhar. Todas as criaturas são colocadas para o bem dos seres humanos. Assim, o mundo animal se torna um exemplo e uma escola para o ser humano. Se não existisse a Torá, a lei, o ser humano deveria aprender, cumprindo o seu potencial moral, estudando o mundo dos animais. A lei da natureza, a lei natural. A formiga acumula provisões além de suas próprias necessidades. Isto se torna uma lição para o ser humano. O ser humano deve fazer como as formigas, acumular sabedoria, construir a vida, trabalhando sem preguiça. Versículo 7. Ela não tem chefe, nem guia, nem governante. Aqui vemos o limite do conhecimento da organização de um formigueiro. Sabemos que a governante das formigas é uma rainha. Naquele tempo, não se conhecia isto. O trabalho e o empenho que se deve ter ao trabalho deve ser uma virtude, fruto de sabedoria que sustenta a convicção, e não de uma obrigação imposta por um chefe. Ele afirmará: a formiga é autônoma, embora ela age sem motivação, direção ou regulamento, como acontece com a sociedade humana. O chefe é aquele que determina a tendência na sociedade organizada e que todos devem servir. O guia, o supervisor, é aquele que faz executar e cumprir as ordens. O governante é aquele que dita as normas sociais fundadas na força da lei e que o guia faz executar a fim de que outros executem. Isso não acontece com a formiga, ela é independente, segundo o texto. Versículo 8. Apesar disso, no verão, ela acumula o grão e ajunta provisões durante a colheita. O exemplo da formiga serve para o ser humano. Ela trabalha com diligência e providencia o necessário para o inverno. Aproveita a colheita para se beneficiar nos tempos frios, organizando assim o estoque para depois ser consumido. O trabalho da colheita refere à abundância, pois no inverno vem a carestia. Também podemos afirmar: o homem na sua juventude, verão, deve trabalhar para poder sobreviver no inverno, a idade avançada. Como o jovem deve acumular sabedoria da Torá, também essa sabedoria acumulada o ajudará na velhice. Versículo 9. Até quando você vai ficar dormindo preguiçoso? Quando é que vai se levantar da cama? Preguiçoso é o inativo, uma pessoa sem zelo, que ocupa seu tempo para descansar, dormir, nada fazer. É um peso para os outros. Preguiçoso deve seguir o exemplo da formiga, visto que a preguiça faz entrar na casa a pobreza. O preguiçoso destrói sua própria vida. A cama é para o repouso, não para justificar uma inatividade. O preguiçoso deve despertar, pois o entorpecimento impede o ser humano de dedicar sua vida construindo suas necessidades pelo trabalho. Versículo 10. Dormindo um pouco, cochilando outro pouco, e mais um pouco ainda, cruzando os braços e descansando.
Preguiçoso é sempre alguém cansado, sem motivação para a vida e sentido da vida. Ele está sempre arrumando desculpas para não ter que trabalhar. Aqui vemos as etapas daquele que se afasta do trabalho consciente. Primeiro vem o sono profundo, depois um rápido cochilo, antes de despertar e depois de despertar a preguiça em levantar. Versículo 11. Sobre você cairá a pobreza do vagabundo e a indigência do mendigo. Com a preguiça, a pobreza vem na certa. No trabalho não se faz o que é suficiente, se deve empenhar-se para se ter algo que o manterá na velhice. A pobreza vem como uma visita inesperada e sua miséria chegará como um mendigo. Assim, o preguiçoso está preso entre o ensino prudente do sábio e a vingança daquele que não tem sabedoria, da indigência construída. O preguiçoso, o ser humano, se torna assim presa da miséria, pois não encontrou forças, perdendo toda a motivação para a vida e a construção da vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.